Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então vamos dar continuidade ao tema da Samaritana. Esse tema ele está colocado dentro de assuntos ligados à reencarnação e assunto ligado à evolução. Nós vimos da necessidade de reencarnar no encontro de Jesus com Nicodemos e da mensagem da evolução na defesa que João Batista fez da missão de Jesus. E agora nós chegamos ao tema da Samaritana. A história, resumindo rapidamente aqui para vocês, é que Jesus resolveu ir para a Galileia passando pela Samaria. Era um caminho diferente, era um caminho mais difícil, era um caminho íngreme, de subida nas montanhas. E por isso ele chega na Samaria, com o sol no meio-dia, e cansado se deixa jogar ali na beira do poço, num local muito elegante, muito agradável. O nome do local é Sicar, é o mesmo origem da palavra açúcar em árabe. Então ele se deixa jogar ali na beira daquele poço. Era o poço que Jacó havia dado para o seu filho José. Aquelas terras ali eram de José, isso há 1.300 anos mais ou menos antes de Cristo. E então há por muito tempo aquelas terras então já haviam sido o quê? Seriadas por Jacó e por José. Ali então viviam os samaritanos. E Jesus então se deixa se jogar ali perto daquele poço, quando vê uma mulher com um cântaro, uma samaritana, buscar água. E na hora que ela vai apanhar a água, ele pede uma água a ela, a sua generosidade. Ela se surpreende. Se surpreende, primeiro, que ele era um homem se dirigindo a uma mulher. Segundo, que era um estrangeiro. Terceiro, era um estranho. Quarto, ele era um judeu. Estava claro, não só no seu sotaque, na sua fisionomia, mas nos seus trajes. E isso deixava claro que ele era um judeu. E o judeu não se relacionava com o samaritano. Eles não se gostavam, já havia muito. Nós contávamos aqui que Manassés, 400 anos antes de Cristo, havia construído um templo, depois que ele foi expulso de Jerusalém. E ali, aquele templo, no Monte do Gerizim, era um templo que fazia oposição ao templo de Jerusalém. E aí ficavam divididos nessas duas correntes. Quem tinha a verdade, o templo de Israel, com o judaísmo, ou o templo que ficava no Gerizim dos samaritanos. E assim o homem se divide. Ele se divide porque o homem e mulher são sexos diferentes, o judeu com o samaritano se divide porque são estrangeiros, e a religião, o templo de Jerusalém e o templo do Gerizim são religiões diferentes. Repare então que o homem gosta de dividir. Em vez de criar fraternidade, se abraçar, tudo é motivo aonde há o diferente. Em vez de com o diferente criar a harmonia, porque a harmonia faz parte da vida, se fosse tudo igual seria uma monotonia, mas o homem então se divide, ao se dividir cria partido, e criando partido só falta, e aí acaba mesmo um partindo para cima do outro, com agressividade, com guerra, com violência, etc. Assim, ali era aquela situação, e ela então se surpreende. Ele está pedindo água, e ele diz, se ela soubesse quem estava pedindo água, ele daria para ela uma fonte de água viva. E ela então se surpreende com isso.
como que ele poderia dar água se ele não tinha corda ali para apanhar? O viajante não andava com a corda, o poço tinha 39 metros de profundidade. É aí então que ele conta a vida dela. E ela então passa a ter uma descoberta muito interessante quando ela diz que ele era o Senhor, depois ela o reconhece como profeta e depois ela o reconhece como Cristo. O que nós estamos vendo é que nesse encontro houve um processo de aprofundamento em que cada vez ela foi tirando mais véus e foi encontrando uma realidade mais profunda. Ela se surpreende, inclusive, com Cristo conhecia a vida dela por inteiro. Quando ela pede, então, desta água de vida perene, né, eterna, e quando ela pede dessa água a ele diz, me traga aqui o seu marido. Quero saber quais são os seus interesses na vida. Se você me mostrar com quem você está casado, quer dizer, onde que estão os interesses da sua vida, para onde você está projetado, eu posso dizer se você pode ter vida em si mesmo. Né? E ela diz, então, que não tinha marido. E Jesus diz, disseste bem, porque esse atual não é o teu e tu já teve 5. E ela então fica boba, surpresa. Ele conhecia a vida dela por inteiro. Ou como se estivesse dizendo, o Cristo, como nos faz uma leitura da nossa vida por dentro, ele não está lá nem acolá, ele está dentro de cada um de nós. É a nossa realidade espiritual mais profunda, como ele é a nossa realidade espiritual mais profunda, está dentro de nós, a sua leitura é total sobre a nossa vida. Naquela passagem que o paralítico desce pelo telhado da casa, em que ele diz que os pecados do homem estavam perdoados, e aí se surpreendem porque o paralítico continuava deitado, e Jesus então diz, o que é mais fácil? Dizer, perdoa os pecados ou levanta, pega o teu leito e vai embora. E Jesus, para mostrar então isso, né, manda ele levantar aí, há uma passagem em que é dito assim, e ele lendo no coração daqueles homens, ele lia no coração. Ele tinha uma outra forma de conhecer a vida das pessoas, de conhecer a vida de todos. A sua leitura, o coração é o símbolo da interioridade, da intimidade, da nossa parte mais espiritual, mais íntima. É a sede do Espírito. Aí essa ideia, então, de ler no coração é te conhecer na intimidade, te conhecer por dentro, onde que não há segredo. Ela então se surpreende com isso. Os apóstolos então chegam, porque eles tinham ido na cidadezinha, o poço ficava um pouco afastado da cidade, os apóstolos tinham ido fazer compra, e eles chegam perto de Jesus conversando com a mulher. E aí eles vão se surpreender com mulheres. Porque está conversando com uma mulher, mais ainda uma estrangeira e uma samaritana que está em inimizade que eles tinham. Mas eles não ousaram perguntar a Jesus. Deviam ter perguntado. Porque eles pensaram, mas não se comunicaram. Havia, podemos dizer, uma mensagem truncada. Uma péssima comunicação. E toda vez que a sua comunicação não é boa, há divisão, a rachadura, a quebra. Olha só, havia uma mulher, uma estrangeira e uma samaritana. Mas Jesus se colocou no chão de forma bem repousada, bem tranquilo, na beira do poço, e conversou com ela. E ao conversar, ao se abrir, ao falar das coisas do coração daquela mulher, da sua intimidade, acabou a fronteira, as barreiras, a divisão. Não houve problema de comunicação entre o homem e a mulher. Na hora que ela levanta essa possibilidade, ele esclarece. Os apóstolos não fizeram isso. Eles notaram que ele conversava com uma mulher, não sabiam o que ela perguntava nem o que ele falava com ela. Eles fazem, aliás, essas duas indagações. O que ela pergunta para ele? Segundo, o que ele fala para ela? Poxa, eu podia não ter esclarecido isso tudo. Senhor, o que tu falas com essa mulher? O que ela te diz? O que você falou para ela? Por
queremos também aprender. É muito interessante. Mas não, só ficaram com as dúvidas, com as interrogações, com os preconceitos. Preconceitos, então, sexuais, preconceitos raciais e preconceitos religiosos. E isso fica ruminando a alma. E quantas vezes a gente carrega isso, olha, por anos, por décadas, por vidas, carregando, podemos dizer, no nosso baú, esses peixes, ou nessa nossa rede de pescar, esses peixes negativos, atrasados, coisas de menor importância, secundárias, né? Que estão nos enchendo de dúvidas, de problemas, de coisas que podiam ter solução. O mestre estava ali, mas não perguntava. Aí tentando resolver e ficar na superfície, é sempre melhor nessa hora você fugir da indagação e cair na superfície. É o que a gente fala de conversa elevadora. Né? Você encontra a pessoa, não tem que... E o tempo, vai chover, quando a pessoa vai dizer se vai chover ou não, já chegou no seu andar, você vai, deixa a pessoa... Não é como você pergunta, como é que vai? Uma pessoa vai dizer se vai bem ou não, porque já seguiu. Né? Então, essa comunicação superficial foi que gerou. Senhor, tem que comer alguma coisa. Repare bem, olha o que estava acontecendo. Ele estava conversando com uma mulher. Essa mulher era uma estrangeira. Ela era uma inimiga, na concepção deles, de uma raça. Mas para Jesus era um processo normal. Era isso que eles tinham de encarar. O que está acontecendo? Tem alguma lição atrás disso? Mas não, foram falar da coisa mais superficial, daquilo que é o material. Come alguma coisa. E Jesus não comeu, eles insistiram, mas como? Você tem que comer, ainda ficaram naquela, mostrando que é uma atitude bem superficial. Aliás, quando Jesus disse, e então, quando eles insistem para Jesus comer, e ele diz, eu tenho um alimento que me vem do Pai, eles deviam então ter mais uma vez um problema de comunicação. Senhor, você tem um alimento do Pai? Não conhecemos esse tipo de alimento. Como é que faz para a gente ter? Que alimento é esse? Como que o senhor pode? Aonde tem algum lugar que a gente pode adquirir? Como você adquiriu? Queremos aprender sobre isso. Porque nós sabemos como adquirir esse alimento que nós queremos te dar. Nós vamos lá na lojinha na cidade e compramos. Agora, esse alimento, mas não. Eles mais uma vez ficaram pensando, nós queremos conseguir esse alimento. Quem deu para eles? Para eles. Ora, era interessante que a mulher estava ali. Se a mulher estava ali, era até natural. E eles pensaram que foi a mulher que deu. Mas isso era verdade. Uma mulher dava um alimento para ele, uma estrangeira, uma impura, uma contaminada. Era assim que eles interpretavam o estrangeiro. Aí era uma verdadeira loucura. Então eles nem botavam para cabeça. Porque continuaram no quem foi que deu esse alimento. E também não perguntaram. Ficaram só com isso. Até nas nossas coisas espirituais, muitas vezes nós nos dirigimos com franqueza para Cristo. Nas nossas orações. É tão verdade quando a gente manda alguém fazer uma oração, numa certa forma, uma pessoa ficar pura, sem graça, para fazer uma oração. A dificuldade que a gente tem de falar com Deus. E já notaram como nós falamos uma porção de adjetivos quando nós vamos falar com ele? A gente fica botando uma porção de, como se fosse lantejoulas na fantasia, pintando boneco, para não entrar no foco, na realidade. Quando nem precisa falar muito quando a gente vai falar com ele, porque diz lá a frase que ele está no secreto, sabe tudo que nós precisamos. Acabou? Mas a gente fica, assim, são preces longas, a gente fala uma porção de coisa, uma porção de nome, mas falamos a peça. Inclusive ensinando a ele como ele deve fazer. Faz assim, preciso disso, daquilo outro e tal. Aí dá todo direcionamento de como ser feito.
te amo, abrir logo o coração. Como é que eu posso fazer se eu abrir o meu coração? Falar assim claramente, aberto, como se fosse com uma confissão mesmo de alma. Abrir mesmo, para não é nem a necessidade de falar, mas de integrar. É muito difícil. Falta mesmo comunicação. Fora o respeito de falar. Porque aqui todo mundo a gente fala, o outro fala, mas aí bacana, como é que vai? Tá legal? Tá tudo bem? Quando vai falar com ele, Senhor, diante da coisa dele, ó o luxo. Ninguém fala dessa linguagem no dia a dia. Quando vai falar com ele, fica cheio de vidro, cheio de palavras. Por quê? Falta sinceridade e intimidade. E nós estamos vendo isso nos apóstolos. Olha como a moça falou, ela foi clara. Ele pediu água. Ela foi logo objetiva, mas não pode pedir água, você é um judeu, pedir água para mim. Ela foi logo clara, resolveu a questão. A nossa questão é, nós temos um atendeu, nós temos um problema. Se você souber o que vai te pedir. Mas como vai pegar água aqui? E você não tem. Você tem calma, ó, o teu marido, não sei o quê, mas você tem tanto de fazer. Entrou na conversa logo clara, porque ele começou a falar da intimidade do coração da mulher. Entendeu? E ela também com ele. E por enquanto que nós não criamos essa intimidade, que é fruto do amor e da aproximação, e só existe amor e aproximação com Cristo, com o serviço, trabalhando por ele, agindo em benefício do reino que ele quer plantar, nós ficamos nessa distância. É sempre fruto da vida dos nossos preconceitos, das nossas barreiras. Bom, aí Jesus resolve então falar do alimento. Eles insistiram no caso do alimento. Quem deu o alimento para ele? Aí Jesus disse assim, eu tenho um alimento que me vem do Pai. E este alimento eu tenho quando eu executo a vontade do Pai. Então aí era uma pergunta que eles podiam fazer. Se você está aqui deitado na beira desse poço, o que você fez para estar alimentado? Em que você executou a vontade do Pai para estar alimentado? Uma conversa com uma mulher, com uma samaritana, o que você fez? Isso é a vontade do Pai. Isso te alimentou. Entendeu? Porque ele disse, estou alimentado. Eu fiz a vontade do Pai. Eu tenho um alimento que me vem do Pai. E esse alimento é fazer a vontade dele. Como? Estou alimentado. Eu fiz a vontade dele. Então, o que é fazer essa vontade? Aí Jesus, então, tem que explicar em detalhes para mostrar que ele estava alimentado porque ele fez a vontade do Pai. E o que é fazer essa vontade? Um exemplo, por exemplo. Né? Que tinha acabado de acontecer com o caso da samaritana. Olhe bem, na hora que ele fala para ela que ele quer dar essa fonte de água viva, ela diz, eu quero, Senhor. Ele diz, então traga aqui o seu marido, assim, mas eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, porque esse agora é o teu marido, já teve sim, você já teve tipo o atual, não é o teu. Ela então se surpreende, se encanta, começa a falar então das coisas espirituais com ele, das coisas da religião, do templo do Gerizim, do templo de Jerusalém. Jesus diz que ele era a salvação, que ela estava diante da sua salvação, que ele era o Cristo. E ela então, ao perceber isso, ela larga o cântaro, que era a sua questão de sobrevivência, como a comida, que é a questão também de sobrevivência. E para mostrar que ela já tinha esta fonte de água viva, ela larga o cântaro. E ela vai avisar aos homens da Samaria que ela havia encontrado o Cristo. E traz, se convoca eles. Venham porque eu conheci alguém que me disse tudo. Não é ele o Cristo? Essa é a grande pergunta. Não estaria em Cristo incentivando, puxando as pessoas, cada um tem que encontrar o Cristo. Não adianta alguém falar do Cristo para a gente só.
é um caminho de conhecimento, mas o caminho maior é quando a gente vai no encontro. E ela faz isso. Vem, ela desperta a atenção, ela puxa as pessoas, ela vai fazer o serviço de pesca. Quando Jesus encontra os apóstolos pescando, ele diz, larguem as redes, porque eu quero vocês pescadores de pessoas, de homens. E ela vai fazer isso. Então ela, no caso, não larga, ela larga o campo para mostrar que ela já tinha uma fonte de água viva. E ela vai para esse trabalho. Agora a sua alegria, aquela água que não vai nunca faltar para ela, que daria para ela uma fonte de água viva, de satisfação plena, é chamar pessoas para Cristo. Convocar pessoas para Cristo para que as pessoas possam ter a felicidade, o conforto, a satisfação, a alegria, a plenitude que ela encontrou ao encontrar Cristo. A realização, a compreensão espiritual de Deus em Espírito, como ele diz. Deus é Espírito, em Espírito e verdade. E quem está te anunciando isso é Cristo. Ela, então, ao sentir a satisfação, ela quer comungar isso com as pessoas e ela vai começar a garimpar. Ou melhor, ceifar, colher pessoas, cegar, recolher almas para Cristo. Cristo é um grande celeiro que recolhe e quer almas. Quanto mais almas, mais satisfeito, feliz ele fica. Ele se alimenta de almas. A mensagem do perdão de Pedro Paulo, sua voz diz assim, vim aqui por recolher o sorriso, o carinho das almas simples. Quer colher almas. Para o seu celeiro. A satisfação dele. Aí ele dizer, vinde a mim todos que se encontram aflitos sobrecarregados. E vinde a mim é colocar a cabeça no seu seio, no seu peito, repousar e ter a paz em Cristo. É isso que ele quer nos oferecer. E ela vai chamar as pessoas para que essas pessoas sintam essa felicidade que ela sentiu. E que os apóstolos deviam estar fazendo, e se estivessem fazendo, estariam alimentados. Aqui ela vem no pai. Quer dizer que a gente não vai comer o arroz, o feijão, seja lá o que seja, beber água. É o foco da vida. Existe um alimento mais gostoso que esse. Existe o mais que te alimenta mais do que esse. É quando você faz a vontade do Pai. Existe uma água mais saborosa do que essa que a gente bebe. É quando a gente faz a vontade do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Não é ser fanático e viver inacessível. Ser uma seta, viver só sem comer carne, sem comer alimentos bons, sem dão satisfação, não só em termos de prazer, mas na necessidade para a vida. Não é isso? Viver esse jejum, isso é loucura. Paulo de Tarso, na carta romana, no capítulo 14, versículo 1, é claro, esses são débeis na fé. Eu quero descansar com Paulo não. Uma forma bem clara, e fica com essas coisinhas menores, não come isso, não come aquilo, tudo em nome de religião, você não come o cobertor. Você quer, mas você acha que você não faz isso, porque você é melhor que o outro, porque isso aí te dá um diferencial espiritual, diz Paulo, esqueça isso, você é um débil na fé. Aliás, ele coloca claro, verdadeiro, quem come legumes é débil na fé. Mas tem alguma coisa que é com legume? Não, é que o cara come legume, eu sou puro legume, eu já estou lá com Cristo, com Cristo, então na carne está maior que o Cristo. Se o Cristo comia clodeira, então já é maior que o Cristo. Então isso é que eu coloco como débil. Paulo é bem claro. Bem claro. Então o texto é muito profundo. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre essa coisa do celeiro, Cristo como celeiro. Nós vimos aqui falando da reencarnação, e o que vale da reencarnação é ela no processo evolutivo. E nós colocávamos aqui uma seta, né, em que colocávamos 7
estágios nesse processo de subir. Nós temos o corpo, o gado, o cão, a criança, o amigo, a mãe e o pai, e o estado de relação noiva, noivo, que é o estado de relação com Cristo. Então, como nós vimos no Evangelho de Filipe, nessa subida evolutiva, nós vamos passando por essas etapas. Nada mais são isso aí do que tipos de personalidades. Ninguém é nada de corpo, nem carne, nem nada disso. Está falando aí de tipo de personalidade. O tipo de personalidade de corpo é o tipo primitivo, que só vive se lambuzando nas coisas da sensualidade ou da materialidade, que não quer saber mais nada do que isso. O tipo de personalidade gado é o tipo do negociador, só quer saber de negociar, ganhar, lucrar, 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 inclusive com a religião. É o que vive fazendo promessa e pedindo coisas a Jesus, dou isso, eu vou lá no centro hoje, tomo um passo, mas me dá saúde, faz uma troca. Não vem aqui porque gosta, porque quer ajudar, vem para ganhar algo, achando que com esse sofrimento, com esta penitência, dá certo, está ganhando alguma coisa. No fundo, está sempre fazendo um negócio. O tipo cão é aquele que negocia as coisas espirituais. Em todas as religiões. O tipo cão é aquele que negocia, não só negocia no sentido de ganhar dinheiro, mas negocia por privilégio, por vaidade, etc. Ou melhor, que usa as coisas espirituais. Daí dizer o Evangelho. Não lanceis coisas santas e exaustantes, porque o cão, ele usa tudo aquilo que é sagrado em todas as religiões do mundo para o interesse dele, como no caso da magia, etc. É muito interessante como as pessoas ficam nessa fase, né? Elas são loucas para saber coisas da vida, e então vão assistando, vão ler mão, ler isso, tarô, xinga, aquela coisa toda. Ninguém quer estudar, ninguém quer aprender, ninguém quer ele mesmo fazer, ele mesmo ser cigano, ele mesmo saber como é que funciona o tarô, ele mesmo saber como funciona o xinga, entender isso como um mecanismo da vida, entender como um processo de evolução, como um processo de questionamento filosófico. Ele só quer vantagem e facilidade da forma mais rápida. Se não puder alguém que conheça e já me dá a resposta, melhor. É o caminho do mais fácil. Do primeiro eu, depois eu, do lucrar. Esse é o dom. A criança já é um estágio espiritual mais interessante. Está aí, aqui nós já começamos um estágio de evolução mais interessante. É aquele nível do ser que não para de perguntar, de que está sempre indagando, que quer sempre saber, que é humilde, que está sempre perdoando. É o caso da criança, daí dizer, Jesus, o reino dos céus, é daqueles que se assemelham às crianças, que tem esse compromisso de humildade, de simplicidade, que está sempre perdoando e que tem uma energia enorme de não querer nunca parar de perguntar, saber, questionar, aprender, etc. O nível do amigo é o nível dos missionários. Aqui nós temos João Batista, nós temos os apóstolos, nós temos aquelas almas maravilhosas, que são os missionários, já são amigos do Cristo, que trabalham para o Cristo. E nós temos o nível pai e mãe, aqui, mãe no sentido de sabedoria, pai no sentido de verdade, já está unida a sabedoria com a verdade. O homem vive num processo místico unitário. E são almas excepcionais. Mas nós temos o caso do Buda, do Iluminado, um estado de misticismo unitário. Nós temos o caso de Cristo, né? Nós temos um caso de um Lao Tse, um caso excepcional de um Sócrates, um caso excepcional de um Francisco de Assis, um caso excepcional de um Pierre Bourdieu em um determinado já momento da sua vida. Então, são almas que vivem nesta plena unidade. E um grande exemplo que nós temos dentro do cristianismo é Madre Teresa d'Ávila. Esta alma, que é a própria samaritana reencarnada,
essa madre de Teresa d'Ávila, que vive neste estado místico de casamento com Cristo, porque ela mais sonha de poder viver casada em plena unidade com Cristo. A partir daqui, então, o sujeito mergulha na última etapa, que é o estado, então, Cristo, em que a noiva se une ao noivo. O noivo é, como diz aqui no exemplo de João Batista, o noivo é o Cristo. O noivo é o Cristo. Que está esperando a noiva, que são todos os seres que são chamados para viver casados em unidade com ele. Por isso que na parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, em Mateus, no capítulo 25, que deixa os teólogos com o cabelo em pé, porque o noivo casa com 10 ao mesmo tempo. Casa com 10. Por quê? Porque na numerologia, toda vez que você tem um número seguido de um zero, isso quer dizer que aumenta. E quando você tem um número que o zero antecede, diminui. Então, quando você fala em 10, não quer ser 10 isso, depois do 9, 10. Não é isso. Quer ser muito. Porque são muitos os chamados para esse encontro. E daqueles muitos os chamados, que são todos que são chamados para esse encontro Cristo, 5 eram prudentes e foram para esse encontro. E outros não foram. A porta então foi fechada. Olha, essa coisa da porta fechada significa então que só entra para viver esse estado de casamento, de unidade plena com Cristo, se você já tem a veste nupcial pronta. Daí a parábola da veste nupcial, em que todos são chamados para o casamento com Deus, mas só pode ficar na festa aquele que tem a veste nupcial. Aquele que não tem a veste nupcial, todos são chamados, o que se faz? Amarra pés e mãos e lança onde a planta cirurgia de dentes. Ou melhor, amarrar pés e mãos é reencarnar e lançar aonde? Em qualquer um desses estágios, dependendo do nível em que ele se encontra. Em que ele vai reencarnar e volta para aquele nível para aprender a, se purificando, poder adquirir a tal veste nupcial e se casar com Cristo, ser um com Cristo, viver esta plena unidade. Então vamos botar aqui, ser um. Aí a passagem lá de João, em que Jesus diz, no dia da verdade, compreendereis que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim e vós em mim. Há uma perfeita unidade. Ora, então, é aqui este local de casamento, que é chamado este quarto de casamento, ou lá, o tálamo nupcial, na imagem então, do casamento, né? A lua de mel com Cristo, esse estado, então, é o que nós podemos também imaginar na passagem de hoje como celeiro. Tudo isso, então, está evoluindo. Todos esses seres que estão subindo pela escada evolutiva vão chegar lá nesse tálamo. Vão chegar lá para viver com o noivo. Vão ser noivos. São as tais virgens prudentes que o Senhor está dando. Então esse celeiro, vamos trocar celeiro para o céu, o paraíso, ou as muitas, ou a morada lá no Pai, etc., nada mais significa do que fazer com que as almas subam para esse estado. É papel, então, dos amigos, dos trabalhadores do Cristo, fazer esta vontade de Deus, que é recolher almas e ajudar no processo evolutivo para que essas almas entrem no caminho. Isso que no início o cristianismo era chamado de caminho, e disse João, eu vim preparar esse caminho, limpar o terreno. Então são almas perturbadas, são almas que conhecem mentiras, são almas que não sabem aonde encontram a verdade. Está todo o caminho embaralhado, cheio de ervas de passarinho, está tudo dominado, como diz Belfone. Aí vem João preparar o terreno.
sem limpar o terreno, está com a foice, já está com o machado nas mãos, como ele fala, para limpar, preparar esse terreno. E eu sou o preparador deste caminho. Mas não só ele, mas muitos amigos, muitos são os trabalhadores que fazem então esse trabalho de arrumar almas, cuidar de almas, como diz o Evangelho, esse deixador de almas, para que as pessoas comecem a marchar e possam ir por celeiro pelo encontro com Cristo. Essa é a função. E quando você realiza essa função, você fica alimentado. Ou fica também saciado, né, pela sede. Você bebe a tal água da fonte de água viva e de Jesus. E como são sinônimos? Alimentar, beber água, são sinônimos, no sentido de ficar satisfeito, realizado. Há algo que é superior a comer e a beber. Olha bem, como comer e beber te dá sustentação aqui na vida física. E ninguém pode ficar aqui na vida física sem essa sustentação da comida e da bebida. Entendeu? Vou falar. Como ninguém pode ficar aqui na vida sem comer e beber, porque a comida e a bebida te dá sustentação física. Ninguém pode espiritualmente viver sem trabalhar para Deus no sentido de caridade, de ajudar a evolução do próximo. Faz parte da lei divina. Isso é lei, diz a grande síntese de Pierre Bourdieu. É lei da vida. E o maior tem que ajudar o menor. É lei. É lei que esses, os amigos, ajudem aos homens a subir. E quando eles fazem isso, eles se alegram, diz o texto. Eles têm um alimento, uma satisfação espiritual de Jesus. Olha, isso é muito importante. Olha bem, acumulam frutos para a vida eterna. O problema é que a gente pensa sempre que a vida eterna é lá no céu. Primeiro você já está nela. Então já é complicado. Quando você começa a fazer isso, você já está agora mesmo já recebendo esses frutos. É isso. Você já tem satisfação e presente. Você não vai ter. Você já tem. Por quê? Você já está na vida eterna. Segundo que no original, não está a palavra vida eterna. Porque essa, mesmo quem não faz, já está na vida eterna. Não tem como. Até o mau bandido, ele está na vida eterna. A vida é eterna para todos. A palavra lá, a vida imanente, vida em si mesmo, vida espiritual. A vida que não depende de nada, a não ser da satisfação de estar com Deus. Toda vez que você faz trabalho no campo do bem e ajuda o homem a se endireitar e a buscar Cristo, toda vez que você faz isso, ali, naquele momento, você acumula para você frutos saborosos. E um fruto que você acumula, ou melhor, que você guarda, em você te alimenta. Imagina você pegar um fruto e guardar dentro de você. Comer um fruto, pega uma maçã e come. Você vai sentir o quê? Satisfeito, saciado, alimentado, não é? Quando você trabalha no campo do Pai, no terreno do Pai, endireitando almas e levando almas para Cristo, é como se você se alimentasse de um fruto espiritual que vai espiritualmente te saciar. Naquele momento você vai se sentir satisfeito, pleno, confortável espiritualmente, saciado espiritualmente. É isso. Ele está jogando com as duas colocações do alimento daqui, do alimento de lá, com beber a água aqui, com beber a água de lá. Você ali, naquele momento, você se sente saciado, satisfeito. Por isso que ele estava satisfeito. Porque ele fez a vontade do Pai. Qual foi a vontade que ele fez?
ele incentivou a samaritana a conhecer Cristo. E não há ninguém que conheça Cristo que vai tranquilamente fazer compra no mercado e volta. E perguntar, você já comeu hoje, não comeu? Não. Quem conhece Cristo, para onde vai, leva Cristo. Você pode ir no mercado fazer compra? Pode. Pode ir no shopping fazer compra? Pode. Pode ir no hotel passar um fim de semana? Pode. Pode ir no aniversário na casa de um amigo? Pode. Pode ir numa boate? Pode. Pode ir onde você quiser? Pode. Mas onde você vai, você é do Cristo que está trabalhando para Cristo. Aí você fala assim, então quer dizer que nós podemos ir numa boate e lá trabalhar para Cristo? Não é trabalhar para Cristo no sentido de ser enjoado. Imagina chegar na boate, o sujeito lá está dançando, não para de dançar, eu quero te falar da parábola do bom samaritano. Não é isso. Ao dançar com ele, ao ser simpático com ele, ao ser agradável, a distribuir sorrisos, a beijar pessoas, a tratar todos com educação, o garçom como o teu convidado, que está contigo na mesa, tá certo? Tratar todos sem diferença, reconhecer que não há diferença de idade, dar lugar para o outro, ser simpático com todas as pessoas, não fazer nenhum preconceito de cor, nenhum preconceito de religião, nenhum preconceito de partido, agir como um cidadão de bem, você está trabalhando para ele, sem ser um enjoado, alguém que queira numa boate fazer proselitismo, que não tem lógica. Mas a tua conduta de amor ao que você, muitos vão dizer, não vá agora, porque você é alegre, é bom estar contigo, é agradável ficar com você. Entendeu? Diz Paulo, eu fiz tudo por todos para ver se conquistava alguns. É isso. E nesse mesmo capítulo 14 que eu falei, que ele chama que quem só vive comendo legumes e acha que isso é coisa maravilhosa, e ele chama essa pessoa de débil, ele diz logo no versículo 20, inclusive faz bem você deixar de comer carne, deixar de tomar vinho, se não for fazer escândalo para os outros. Então se o outro é débil, vale a pena e muitas vezes você se segurar. Então também você não come carne. Se o outro é aí quem sabe que você conquista ele. Entendeu? É isso. Fazer tudo por todos para ver se você conquista alguns. Ele sabe muito bem que ele podia comer carne, ele podia tomar vinho, ele podia fazer aquilo que achava, mas se o outro é débil, é fraco, então vale a pena você sacrificar por nós. Quem mais sacrificou por nós é Cristo. Porque ele podia dizer, eu quero só ficar lá naquela região celeste. E nós como ficaríamos sem Cristo? Viver na lama humana, conviver com as nossas fraquezas, ao ponto de chegar e dizer até quando eu suportarei, e ele mesmo dá a resposta, eu suportarei sempre, porque eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Ele mesmo dá a resposta, mostrando que é difícil, mas ele fica por amor, e mais que amor é lei, é dever, e as dele se ele não fica, porque ele não seria Cristo. Essa é a grande diferença. E a gente pensa que o ser tem livre-arbítrio para não ajudar o outro. O espírito evoluído não tem livre-arbítrio para não ajudar. Se ele não ajuda, ele já deixa de ser evoluído. É lei. É lei. Então a vida mostra isso num dinamismo em que o Cristo chama todos para ajudar. E diz mais, ela já está ajudando. E vocês ainda não conseguem conversar comigo. Então lá uma conversa. Só que quando ele estava subindo lá para Samaria, quando ele estava subindo para lá, e aí eles começam a subir a montanha, eles começam a olhar o campo, e o trigo estava crescendo. E lá naquela região, é diferente na Europa, ele fica amarelinho, ali ele fica branco. Então eles olharam e viram aquele trigo e disseram assim, cheios de técnica de conhecimento na área da agricultura, porque afinal eles eram todos, a exceção de Judas Iscariotes, todos eram da Galileia. E da Galileia era uma região de pesca e de agricultura. Mostrava então que eles eram homens realmente do campo. E aí subindo ali, mostrando o conhecimento, olham para aquele trigo e dizem, Senhor, daqui a 4 meses
vai haver já a cega, ou a ceifa, a colheita. E aí nós temos duas situações. Primeiro, você tem que semear, para depois colher, fazer lá a ceifa. Dois estágios. Quando você vai semear, isso é muita pressa. Você tem lá as sementes, alguns vão colocando a semente. Se colocar hoje, muito bem. Se colocar amanhã, muito bem. A semente está guardada, ela não estraga. Agora, em escavações e descobertas nas pirâmides do Egito, descobriram sementes de trigo e plantaram, e depois de milhares de anos ela nasceram. Então, por isso que não tem pressa. A semente o sujeito vai plantando, são poucos os que semeiam, mas que fazem um trabalho importante. Agora, na hora de ceifar, não. Na hora de recolher o fruto, de colher, tem que ir rápido. Então tem que contratar os chamados diaristas, os jornaleiros, os diaristas, para que eles possam trabalhar em quantidade e recolher rápido. Porque se não recolher rápido e levar para o celeiro, estraga. Estraga. E em casos espirituais é grave. Daí dizer Jesus, cuide dos pequenininhos, das crianças. Esses que estão neste nível de iniciação, de aprendizado da vida. Porque quem fizer alguma coisa contra esses pequenininhos e não ajudar a caminhar para o Cristo, mas fazer com que eles errem e afundem para nível inferior, ai desses. Não é assim? Quem fizer alguma coisa contra os pequenininhos, as crianças. Então, nós temos que saber que na hora de ceifar, do colher, essa administração dos amigos precisam trabalhar no início, precisam trabalhar harmonizado e em conjunto, para não perder ninguém. É lógico, perda momentânea. E todos crescem evolutivamente. Com o passar do tempo. Mas nós temos a responsabilidade por todos. Nós não podemos deixar as coisas espirituais trabalhando, como se tivesse aqui um terreiro de fogo para fecundar, para colher, para cegar, para ceifar. Eu vou dizer assim, não, hoje eu não venho fazer a palestra. Eu venho só semana que vem. Semana que vem eu falo isso para você. Eu não podemos perder a oportunidade. Entendeu? Deixar para amanhã. Coisas espirituais a gente não deixa para amanhã. Tem que trabalhar sempre. Tem que trabalhar mesmo. E não podemos ter férias nesse sentido. Mas já que a mãe está aqui, não tem férias no termo do trabalho. Aqui a gente não para Natal, não para Carnaval, para não sei o quê. E, olha só, não é coisa diferente. A instituição não fecha. O trabalho com o livro dos Espíritos, com o livro dos Médicos, para aqueles que estão necessitando apenas ainda deste tipo de alimento. Nós temos que ter essa sustentação desse alimento sério. Para as pessoas que a gente espera que já tiveram, que já veio uma reunião, já que a gente pode desenvolver outros assuntos como ela. Isso não quer dizer que eu estou te deixando. Você está tendo um tempo para continuar com aquele conhecimento que você já tem. E com esse que você está recebendo, a ler, a buscar, a escrever, a refletir, mais ainda, a montar palestras e fazer trabalho. Quem sabe que no ano que vem aqui nós vamos injetar muitas pessoas para o trabalho. Porque o que vocês não podem é que vocês ficarem me ouvindo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para estar fica aprendendo. Ai, culpa minha. Não vou levar essa culpa. Quem não está cuidando do seu trabalho, o chamado evangélico é esse. Nós não estamos aqui, para depois, não. Já devíamos estar fazendo alguma coisa. Não podemos mais adiar trabalho. Ah, mas eu não sei fazer palestra. Então, vai vender bolo. Mas faça alguma coisa. E não quer dizer que seja melhor fazer palestra do que vender bolo. Mas, porque, desta casa, se não fosse os bolinhos que compreendeu? Então precisa de tudo. Não sabe fazer, vai fazer algum trabalho no campo do bem. Vai continuar no seu aprendizado, na sua busca do Cristo. Porque se você não fizer isso, não adianta.
Tudo aquilo que nós estamos vendo aqui e aprendendo. Não é chamar alguém para conhecer, mas é que esse alguém, ao conhecer, mude, se transforma, cresce. Então, olha lá, eles disseram, esse trigo, Senhor, daqui a 4 meses, a colheita, a ceifa. E Jesus fala, sim, olha, um semeio, outro ceifa. Por que são outros que ceifam? Porque na hora de ceifar, eu preciso rapidamente chamar muitos, porque senão ele estraga. Se eu tiver 1 milhão de pés de jabuticaba, tudo lotado de jabuticaba, e botar lá 5, 6 para colher, tá certo? 3, 4 dias aquilo tudo vai estragar. Tem que colher rápido, botar no celeiro para ser o quê? Protegido, guardado. Entendeu? Por isso que diz Jesus, esse é o ditado, já era um ditado da época. Uns são os que semeiam, outros que ceifam. E Jesus disse, eu estou chamando de vocês para ceifar. O que a samaritana está fazendo é ceifar. Eu estou chamando vocês para ceifar. Porque outros já semearam. E Jesus então começa a explicar. Eu estou chamando vocês para entrarem no trabalho do outro. E vocês, entrando no trabalho do outro, vocês também se regozijem junto com o outro. E guardem então no celeiro os frutos da satisfação pelo trabalho. Mas então vamos pensar aqui. Jesus contou as coisas lá para a samaritana descobriu a verdade, largou o campo e saiu para chamar a multidão. Ela estava ceifando ou ela estava semeando? Olha, Jesus conversou com a samaritana, não foi? Ele passou as informações para a samaritana descobriu que ele é o Cristo, não foi? Ele estava semeando ou ele estava ceifando? Ele estava ceifando. Olhe bem, vamos entender aqui essa sequência, porque isso é muito importante. Feito isso, o texto fica fácil. Há 1.300 anos, aquele ali era um poço de quem? De José, neto de Abraão, não é isso? Ali José deu aquele, de José não, falei Jacó, né? Jacó deu aquele poço para quem? Para José. Então, há 1.300 anos, olha bem, há 1.300 anos, ali naquela região, já havia tido a colaboração de 2 grandes missionários, Jacó e José, em que eles reconheciam muito bem. Ela mesmo diz, quando ele diz que tinha jeito de uma fonte de água viva, ela fala, mas você é maior do que Jacó, que deu esse poço para José. Então ela conhecia a história, sabia desses trabalhadores no campo do bem, que foram lá, olha que coisa maravilhosa, fez um poço naquela região, já ajudando as pessoas e dando a contribuição espiritual para as pessoas. Então eles são semeadores. Agora, 400 anos, isso aqui é 1.300, né? Anos antes. Agora, 400 anos antes de Cristo, teve um camarada lá que fez um templo para eles, lá no Monte do Gerizim, e deixou um ensinamento da Torá, da lei de Moisés, que ele aceitava. Quem é que foi? Manassés. Então, Manassés, ele deixou esse ensinamento espiritual 400 anos antes. Então, repare bem, já semearam a área. A área já era semeada. Eles já conheciam a Torá, eles seguiam as leis de Moisés, não é isso? Sabiam do início do cristianismo, da mensagem da fé, porque Jacó trazia a mensagem da fé, ou da aliança que aprendeu com Abraão. Então, eles já tinham a mensagem da aliança, já tinham a mensagem da fé. Já tinha passado os semeadores. E aquela semente já estava lá. E olha, aquela semente já estava crescendo. A semente estava crescendo. Jesus resolve então passar por lá e dar uma deitadinha. E descansar. E não pode descansar sem trabalhar. Essa é a diferença do amigo do Cristo. Quando eu falei
que a gente pode ir na boate, que a gente pode ir no restaurante, que a gente pode ir no final de semana no hotel. Pode, mas quem é do Cristo, para onde vai? Leva Cristo. Ele que é do Cristo, é o próprio Cristo, ele vai ao deitar, ele não deita na beira do poço para deitar. Agora é minha hora de descanso, não quero cuidar dessas coisas. Não, é ali mesmo. Veja bem, pergunta 401 do Livro dos Espíritos. O Espírito nunca fica inativo. Ele deitou, mas estava ativo. Entenderam? E a sua atividade era sempre fazer a vontade do Pai. Ele era unigênito, ou melhor, monogênito. Só tinha um jeito, uma única informação. Lembra do prólogo do João? Qual era a única informação na cabeça de Jesus? Ser voltado para Deus. Só viver para Deus, só pensar em Deus. 100% Deus. Ele é 100% Deus. E aí, ao descansar ali, o que ele faz? Percebe que havia uma mulher. Mulher que já estava sendo fecundada em mensagens espirituais num terreno há 1.300 anos no mínimo. Que recebeu mensagens interessantes de Jacó, de José, da Torá, e esteve lá na terra. Olha quanta coisa. Está na hora de levantar bem os olhos e ver se o campo já não está branqueando. A gente fica sempre com os olhos meio fechados e ficamos dentro do nosso preconceito. Aquele é um católico fanático, aquele é materialista, aquele ali, olha, só quer saber dessa vidinha desse negócio, aquele é mulher, aquele ali é homossexual, aquele ali é preto. Então nós vamos colocando uma porção de barreiras e achamos que determinadas pessoas não podem, não são preparadas evolutivamente, não são preparadas para receber a mensagem. Eu me lembro, isso aconteceu comigo logo, quando eu comecei a fazer palestra. Eu comecei a fazer palestra com o nosso amigo Nilton Boechat. E o Nilton me levou aí pelo Brasil para fazer palestra. E logo que eu comecei a fazer palestra com ele fazia palestras do Templo Espírita do Piara, aqui no mês de agosto, que tem o mês do Piara. E ele me colocou lá para fazer palestra. E até hoje nós fazemos palestra lá. Do Piara. E a minha esposa também faz palestra lá do Piara. Mas foi interessante, só no início houve um movimento, e vamos dar nome aos bois logo, porque não precisa ficar olhando, ligado ao movimento espírita, aqui na época antiga o ZERJ, a União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, que agora se chama FERJ, Federação das Escolas do Rio de Janeiro, e graças a Deus mudou isso. Aquele grupo, aquela época, não é a instituição que merece o nosso respeito. Mas fez um movimento contra os oradores que moram no Piara. Não podem falar porque lá é centro de Umbanda. Então esses oradores devem ser proibidos. Ou param de falar lá ou não podem falar mais de centros espíritas. Por quê? Porque lá é de Umbanda. O outro lá é Kimbanda, o outro lá é budista, o outro é muçulmano, o outro é católico. Você falou o que você quiser. Quando você tem que fazer o que você não pode, você descaracterizar. Imagina, eu tenho que falar lá e tem que aceitar determinados rituais, só não é isso. Você tem que, ou então não vai falar do Cristo, não vai falar daquilo que é a tua verdade, simplesmente, ou vai esconder a verdade, não é isso. Mas dar a sua colaboração e quantas almas brilhantes maravilhosas que nós encontramos lá e que nós não encontramos necessariamente por aqui. Então levantar bem os olhos e ver que o campo já está branco para colheita. E lá só tinha o mês do Piara. A partir desse ano começou, além do mês do Piara, o mês do que? Pedro Ernesto. Então agora não só agosto o mês do Piara, mas setembro é o mês de Pedro Ernesto. Quer dizer, está aumentando a quantidade de palestras. Olha que coisa. Um trabalho que já é feito há anos. E daqui a pouco nós já temos outro mês. As coisas vão indo gradativamente. Por quê? Porque nós não podemos deixar de trabalhar nunca.
Não podemos criar nenhuma forma de preconceito. Ah, daqui a 4 meses é a colheita. Veja bem aqui o 4, aqui no sentido evolutivo. Nós temos a fase criança, a fase 1, a fase amigo, a fase mística unitária mãe e pai, e a 4ª fase que é a do Cristo. Ou melhor, vamos esperar o sujeito chegar à perfeição, porque lá na perfeição é que vai ser a colheita. Quer dizer, eu não vou fazer nada, cada um cuida da sua vida, porque só quando chegar lá é que vai ser feita a ceifa ou a colheita, quando você chegar à perfeição. Não é isso que Jesus diz. O que Jesus está dizendo é que para chegar lá nessa perfeição, nessa 4ª etapa, você para chegar lá precisa de ter um caminho endireitado. Precisa do preparador das veredas, daquele que limpa e arruma os caminhos. Precisa desses amigos trabalhando. E a samaritana já estava fazendo isso. E eles não. Então, uns são os que semeiam, outros são os que ceifam, e eles estavam ceifando, e a samaritana também. Quando a samaritana percebeu a verdade, ela larga o cântaro e vai chamar as pessoas. Ela vai fazer o quê? Ela vai também ceifar, porque aqueles samaritanos como ela, já frequentavam o monte do Gerizim, já frequentavam o templo, já ouviram sobre Jacó, sobre José. Ela vai ceifar, ela diz, não será o Cristo. Quando ela diz, não será o Cristo, é que eles já sabiam que ia ter um tal de Cristo, que se esperava um tal de Cristo, que Moisés falou que viria um Cristo, etc, etc, que houve uma aliança com Abraão, o avô de Jacó, e que foi prometido que ele viria aqui à humanidade. Então eles já sabiam disso. Ela vai fazer o quê? Ceifar. Não é o Cristo. Vem ver. Venham ver vocês. Então ela começa a fazer o trabalho de ceifar. E Jesus pergunta para eles, por que vocês não fizeram? E eles não podem vir com essa desculpa. Nós não fizemos porque nós estamos fazendo compra. Mas quem disse que você não pode fazer compra e ceifar também? Tá certo? Não é deixar de fazer o seu trabalho. Não tem muita gente fazendo, eu não vou mais trabalhar, ou eu vou largar o meu emprego, ou isso para ceifar. Não é isso. Fazer o que você tem que fazer, ceifando. Ceifando. E aí vem a mensagem. Uns são os que semeiam a verdade. É muito diferente essa fase do semear. Eles sofrem muito. Você chegar numa terra pela primeira vez e nunca ouviu nada de espiritualidade. Imagina o caso lá de Jacó. Chegou lá, nunca ouviu nada, absolutamente nada. E ali começaram o trabalho de plantar uma verdade. A vida deixou aquilo ali, olha, um tempo tão grande que aí, 700 anos depois, mais ou menos, ou mais até, enviou Manassés para construir um templo. Agora eles já tinham condições de ter um templo. E nesse templo não colocaram nem a mensagem dos profetas. Só os 5 primeiros livros de Moisés que ele aceitava. Eles não aceitavam nem o profeta. Mas já tinham essa capacidade. Olha, a vida levou séculos para fazer isso. Agora já estava na hora de ceifar. E não adianta vir com preconceito, são samaritanos, são budistas, são isso, é como se a nossa fosse melhor do que a dos outros. Olha, não existe religião melhor do que a de ninguém. Só existe alguém melhor que o outro, quando ele é amigo do Cristo. E repare que esse amigo do Cristo não ganha título religioso. É amigo. Tá certo? E esse amigo pode estar onde for. Ele pode estar como um amigo no catolicismo, pode estar no protestantismo, no espiritismo, no budismo, no taoísmo, pode até estar no materialismo. É o caso do Petra Lúcia. Ele se dizia materialista, mas ia nas televisões, nas rádios e em praça pública fazer palestras para ensinar ao homem, aos eleitores, a todos escreverem para os seus representantes no Congresso, para que não fosse permitida a proliferação das armas nucleares. Ele fazia esse trabalho com Einstein. Ele ficou tão amigo do Einstein que ele escreveu um livro chamado O ABC da Relatividade. É amigo de Deus, é amigo do Cristo.
Porque pegou aquilo tão complexo, a teoria da relatividade, e botou na forma de ABC. Está ajudando a gente. E é se dizer materialista, como importa. A vida não está nem aí, não quer dizer que Deus gosta menos dele, gosta mais de você. Primeiro já começa isso, ele tendo amor, gosta de todos. Não faz diferença nenhuma. Fernandinho Beramal, o Aviso de Maria, é a mesma coisa, ele ama os dois com a mesma intensidade. É pai, é a mãe, é amor, não existe essa diferença. Segundo, isso é o de mais importante. Deus não está preocupado com as nossas crendices, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas. Ele quer saber dos nossos acertos, falhas, fraquezas, de não acreditar em Deus, só acreditar dessa forma, não acreditar daquela. O que importa? O nome que você dá para ele. O que importa são as suas atitudes. E aí, o que nós estamos vendo? Eles compreenderam que a ideia não é esperar. Vamos esperar 4 meses, o Espírito ficar 4 fases, o Espírito ficar perfeito e chegar lá em Cristo. Não, eu já tenho que ajudar para ele chegar na perfeição. Dar a mão a ele, levantá-lo, encorajá-lo, mostrar os caminhos. Explicar. Eu não posso pegar e levá-lo para lá. Não tem como. Mas eu posso apontar caminhos. Posso esclarecer. Aí a função de uma palestra, a função do escritor é orientar. Ele não te transforma numa unidade com Cristo, mas ele te dá todos os caminhos e possibilidades para te levar a Cristo. O guia 4 rodas não te leva para Belo Horizonte. Você pode comprar o 4 rodas e ficar aqui, olhando, ler tudo como é que faz para chegar a Belo Horizonte e não chegar a Belo Horizonte. Mas se você pegar o carro e ele te dá todos os caminhos, as paradas, onde tem posto, onde tem hotel, onde tem isso, tem aquilo e tal, onde tem curva perigosa, está toda a orientação para você chegar lá. Esses amigos fazem isso. Eles não te levam para Cristo, mas eles são mais experientes do que a gente e eles dão todos os caminhos, facilidade e ânimo para a gente chegar nesse celeiro, nesse campo de unidade que vivemos. Por isso que são uns que semeiam, são outros que ceifam. E depois que foi semeado, aqueles que ceifam não podem perder tempo. Tem que ficar ali, trabalho sempre. E Jesus disse, chamei para entrar no trabalho do outro. E não podem vocês esmorecer. A samaritana não faz parte desse grupo aqui nosso, imediato, mas ela já está trabalhando, então tudo bem. E ela foi lá chamar. Então olha o que aconteceu. Quando você chama, muitas vezes nós achamos que tem que ter a obrigação da pessoa, ao ser chamada, fazer a sua conversão. E que a conversão é a mesma para todos. Daí a ideia é bem popular de fala Cristo. Aí lá na praça pública, lá, os caras falam Cristo, aí está todo mundo convertido e salvo. Não existe essa coisa dessa igualdade em termos de conversão. Cada um faz a sua metanoia, a sua mudança de atitude mental em níveis e graus diferentes. Níveis diferentes. De aprofundamento. Cada um está no estágio. Olha o que aconteceu aqui no caso da samaritana. Acompanhe. Ela foi chamada. E diz a passagem que muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, pelo que lhes referia a mulher, afirmando ter ele dito muita coisa sobre a vida dela. Então vamos botar aqui o primeiro grupo. Muitos, não sabemos quando, creram no Cristo simplesmente porque ouviram o que a mulher falou, dizendo que o Cristo sabia sobre a vida dela. Olha, aqui está um nível de aprendizado. Ela contou um fenômeno,
ela disse, olha, há um sujeito que falou tudo sobre a minha vida, olha, coisas que só eu sei. E eles acreditaram, então acredita nesse cara. Pronto. É um nível de conhecimento. É um estágio. É um estágio. Agora um outro estágio. Diz lá a passagem. Os samaritanos que foram ter com Jesus. Aí então agora há aqueles que foram ter. Então agora nós temos um segundo grupo. Alguns tiveram um encontro com Cristo. E esses que foram ter um encontro com Cristo disseram, fiquem conosco aqui um pouco. Permaneçam aqui conosco. Fica aqui com a gente. O pedido que eles fizeram. Agora nós já estamos vendo que aqui houve um nível maior de aprofundamento. Eles pediram, tiveram um com Cristo, gostaram de estar com Cristo e pediram para o Cristo ficar lá. A diferença deles, esses não tiveram com Cristo. Aprenderam também, souberam que existe Cristo, não foram se encontrar com eles, mas tiveram um primeiro aprendizado e aceitaram o que a mulher falou. Então aqui tem um estágio interessante. Eu não fui lá, eu não me interessei, né, por aquilo, mas eu já sei que aquilo existe. Então teve um primeiro nível de informação que é positivo. Já temos um segundo nível que foram se encontrar com Cristo. Gostaram do Cristo e pediram para ele ficar. Mas não fala mais nada desse grupo. Jesus dá uma resposta. Que fica 2 dias. Nós já estudamos aí o que quer dizer esse 2 na numerologia. Na numerologia, na carta do tarô, o 2 quer dizer a sabedoria. E eles passaram, aí então não quer dizer 2 dias no sentido de 2, 1 mais 2. Mas é no sentido de Jesus ficou com eles e deu sabedoria. É isso, esse é o símbolo do 2. Essa sabedoria é algo que se saboreia. Há uma diferença entre conhecer e saber. O conhecer, aprender, você lê no livro. O saber é saborear. Então você tem que comer, saborear, sentir o gosto. Então, quando Cristo deu a sabedoria, ou ficou com eles em sabedoria, divulgando a sua mensagem, eles puderam saborear ou não. Se saborearam, receberam o tal fruto daquele que Jesus disse, aquele que ceifa recebe um tal fruto que fica para a vida imanente. Então, aqueles que aceitaram Cristo, e ao aceitar, saboreiam Cristo, esses se aprofundam mais. Aí vem o terceiro estágio. Olhem então o terceiro estágio. E assim, e muitos outros, agora ele está falando de outros. Muitos outros creram nele, pelo que dele ouviram. Assim é que diziam a mulher. Não é pelo que nos disseste que cremos, mas pelo que nós mesmos temos ouvido dele, é que sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles sabem, eles têm sabedoria. O Cristo deu a sabedoria para esses 2 níveis. Alguns tiveram encontro e pediram para Jesus ficar. Jesus fica distribuindo sabedoria. Mas nem todos saboreiam. E aqueles que saboreiam, outros que saboreiam, dizem assim,
sabemos. Agora, saboreiam. Sabemos que Ele é o Salvador do mundo. É o Cristo. Sabemos que Ele saboreia. Então, repare que ela saiu ceifando. Ele disse isso. E ela, então, larga o cântaro e vai ceifar. E na hora que ela sai para ceifar, ela diz: quem será o Cristo? Olha, encontrei algo extraordinário. E eles relembraram daquilo que já havia sido semeado neles. A aliança que Jacó falou em José. O que a lei fala, a Torá que nós aprendemos no templo de Manassés. Tudo aquilo que já havia semeado, que estava crescendo neles. Foi a pergunta. Não é o Cristo. Vocês não esperam o Cristo. A lei não espera o Cristo. A aliança que Jacó falava não era o Cristo. Acho que ele está. Veio. Muitos não foram. Acredito em você. Deixa eu continuar aqui. Mas acredito. Já faz o primeiro passo. Amanhã, de alguma forma, vamos se mover. Principalmente quando a dor chegar e mexer nas suas almas. E aí eles sabem que o Cristo existe, que o Cristo já chegou. E vão se mover por causa da irmandor. A irmandor é uma grande mola que impulsiona a alma. E quando ela já tem esta semente de que Cristo está presente, ela pode mover e deixar que Cristo se gere ou se multiplique no seu interior. Alguns outros quiseram ver, quero mais ter esse encontro, quero ter Cristo de perto. E quero tanto ter Cristo de perto que eu quero que ele fique comigo. Só que o Cristo não pode ficar conosco a nosso bel prazer. Nós é que temos que aprender a ficar com Cristo. O Cristo não pode ficar no nosso nível. Ele desce em missão para nos ajudar. Mas nós temos de alguma forma beber Cristo, saborear Cristo, se alimentar com Cristo para ir com Ele. O objetivo é chegar no celeiro. O objetivo é chegar no tálamo superficial. O objetivo é viver em plena unidade com Ele. Já não somos mais nós que vivemos, é Ele que vive em nós, em plena unidade. Esse é o objetivo da vida. Então fique conosco. Ele ficou distribuindo sabedoria. Aqueles que pegaram a sabedoria, muito bem. Aqueles que não pegaram, ficaram no nível ainda de expectativa, querendo Cristo. É o caso de São João da Cruz, é o caso da Teresa d'Ávila, que pediam: Cristo, fica comigo. Aí Cristo tinha um encontro, mas saía. Aí elas choravam, tinham noite de amargura, noite de sofrimento, noite de muita angústia, pedindo e querendo o encontro. Aí o Cristo aparecia mais uma vez, num sentido mais profundo, e cada vez mais profundo, até que a alma saboreie ele. Outros já saborearam. E disseram para a mulher: não é porque você falou, é porque nós sabemos, nós saboreamos Cristo. E sabemos que Ele é o Salvador do mundo, porque Ele nos salvou. Agora somos um com Ele, porque ao comer Cristo, estamos alimentados de Cristo, porque já não somos mais nós que vivemos. Como diz Paulo, é Cristo que vive em nós. Muita paz.